Boa noite, irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Cumprimento também aqueles que nos assistem por meio das redes sociais, por meio da internet. Nessa noite de hoje nós iremos seguir a nossa série de exposição bíblica da Palavra de Deus. Nós vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo de número 9. Nós vamos fazer a leitura do verso 23 ao verso de número 26. Nós vamos seguir com nossa exposição bíblica nessa noite de hoje. Como é bom estar na presença de Deus e nos alegrarmos, irmãos, diante do Senhor, por mais um ano, que o Senhor está nos concedendo. Hoje é o nosso último domingo de 2024 e nós temos a alegria de estar diante do Senhor, na presença de Deus, ouvindo Sua palavra, cultuando o Seu nome e bendizendo Sua majestade. Glória ao nome do Senhor por isso, Deus seja louvado. Nós iremos seguir com a nossa exposição bíblica. A palavra do Senhor diz o seguinte para nós: Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Nós vamos nesse momento, irmãos, orar, vamos à presença de Deus em oração, colocar nossos corações diante do Senhor, do nosso Rei Jesus, e pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai onipotente, conceda-nos, ó Deus, reverência nessa noite de hoje, ao ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, que possamos estar atentos, ó Deus, àquilo que será pregado e proclamado daqui desse lugar, Pai. Sem dúvidas, ó Deus, estamos diante de um texto poderoso, onde o Senhor revela, mostra e manifesta o Teu poder sobre os grilhões da morte. Tu és Senhor e tens autoridade sobre todas as coisas nos céus e na terra, inclusive, Senhor, sobre a morte. O Senhor, por Tua morte, nos livrou do pavor da morte. E pela ressurreição nos livrará do aguilhão da morte. Que possamos, ó Deus, ser impactados por essas verdades eternas e profundas, ó Deus. Fale aos nossos corações nesse momento. Tire da nossa mente toda distração desnecessária. E que possamos ter as nossas mentes cativas à Tua palavra, Senhor, à Tua verdade. Somente a palavra do Senhor, ó Deus, pode verdadeiramente mudar o coração do homem. E não depende, ó Deus, daquele que prega. E não depende da sabedoria humana, da eloquência e do conhecimento humano. Mas da ação do Teu Espírito Santo nos nossos corações. Dando vida, ó Deus, àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Para que verdadeiramente eles possam ficar deslumbrados diante da beleza e da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Humilha nossos corações, nos põe de joelhos diante da Tua graça e que possamos, ó Deus, reconhecer o quão poderoso e o quão grande o Senhor é. Te louvamos por esse ano que o Senhor nos concedeu, pelas oportunidades que tivemos de ouvir a Tua palavra. Mais de 50 sermões, ó Deus, dominicais foram pregados desse púlpito. E que o nosso desejo, Senhor, não é que esses sermões sirvam para intensificar Teu juízo sobre a nossa vida, mas que sirvam, ó Deus, como instrumentos de vida no coração do Seu povo. Continue nos abençoando, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, irmãos. Meus irmãos,
Nós estamos aqui mais uma vez diante de um texto, de uma passagem bíblica que vai revelar e mostrar a autoridade e o poder do Senhor Jesus sobre os grilhões da morte. Nós estamos diante de um evento aqui que Mateus, Marcos e Lucas registram, que é a morte da filha de Jairo, que era chefe da sinagoga. Ele já havia ido até Jesus Cristo e rogado a Jesus que viesse para a sua casa curar sua filha. Mas no decorrer de todo o trajeto, uma mulher que padecia 12 anos com fluxo de sangue, com hemorragia menstrual, ela foi até Jesus porque ela cria que se tão somente ela tocasse no mestre, ela seria curada, ela seria restaurada, e foi justamente o que aconteceu. No meio daquela multidão de 10 a 15 mil pessoas que estava ali apinhada diante de Jesus Cristo, aquela mulher vai de forma sorrateira, no meio da multidão, ela chega diante das vestes de Jesus e ela dá um toque, e ao fazer isso, imediatamente aquela mulher é curada de sua hemorragia. Mas diante de todo esse evento, a filha de Jairo já estava sofrendo e padecendo com uma enfermidade crônica, e ela morre, e ela falece. E o que acontece, meus irmãos, é que provavelmente esta menina era a única filha que Jairo tinha. Não há registro na Bíblia e nem nos evangelhos de que ele tinha mais filhos. Provavelmente era a sua única filha. E se for sua única filha, nós temos algumas questões importantes a pensar aqui. Se era a única filha de Jairo e ela havia morrido, logo Jairo iria ficar sem uma descendência. E isso era uma tragédia dentro do contexto judaico. Um homem e uma mulher que morriam sem filhos era praticamente uma tragédia. Portanto, a morte da sua filha seria, naquele momento, a extinção da sua semente, da sua posteridade, da sua descendência. E ela morreu com 12 anos de idade. Naquela época, uma menina, quando completava 12 anos de idade, ela já estava madura, provavelmente já tinha passado pela sua primeira menstruação, e ela já estava sendo preparada provavelmente para ser entregue a um homem em casamento. Era assim que acontecia dentro da cultura do Antigo Oriente. Portanto, ao completar 12 anos, ela tinha adquirido sua maioridade. Diferente da nossa realidade ocidental, onde alguém, quando completa 18 anos de idade, a pessoa adquire sua maioridade. Dentro da cultura semita antiga, era totalmente diferente. Quando ela completava 12 anos, ela adquiria sua maioridade, da mesma forma que um menino, quando completava 12 anos, ele passava por um batismo judaico chamado Bar Mitzvah, onde ele era conhecido agora como filho da lei. Ele ia ser instruído diante dos rabinos nas sinagogas. Então a idade de 12 anos, ela era muito importante dentro da cultura judaica. Haja vista, irmãos, não é comum um pai enterrar um filho. O que é mais natural é um filho enterrar o pai. Então nós percebemos aqui uma tragédia terrível aqui na vida dessa família. Jairo, ao perder sua filha, provavelmente ficaria sem descendência. Ele não veria sua filha se casar e dar netos para ele. E outro ponto também importante, ao não ter netos, ele não teria uma linhagem. Então perceba a tragédia, perceba o desespero de Jairo ao procurar Jesus para que curasse sua filha. Muitas coisas estavam em jogo aqui. Devido ao evento com a mulher ali do fluxo de sangue, foi o período proposital para que aquela jovem de 12 anos, ela perdesse sua vida. E quando Jesus chega próximo à casa de Jairo, está um grande alvoroço, uma grande multidão está ali alvoroçada. Veja o verso de número 23 e 24. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flautas e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Ao chegar, irmãos, diante da casa de Jairo, o velório já estava acontecendo, mesmo sem a presença de Jairo. Os judeus, eles não costumavam velar um corpo em um período muito longo, até porque um cadáver era considerado um material imundo. O fato de alguém morrer
ter passado pela experiência da morte, se alguém chegasse perto de um cadáver e tocasse nele, essa pessoa ficava cerimonialmente impura. Então o cadáver era altamente contaminado. Por isso que eles não prolongavam o velório. A menina morreu, os tocadores de flauta já estavam lá. E é interessante, irmãos, que esses tocadores de flautas aqui, eles eram músicos e eles estavam tocando provavelmente uma melodia fúnebre. Eles estavam ali naquele momento de funeral, tocando canções tristes. Dentro da realidade do Antigo Oriente, irmãos, quando alguém morria, era comum o dono da casa ou alguém da família contratar músicos para que tocassem melodias tristes. E não só isso, eles também contratavam mulheres que eram chamadas de carpideiras, está lá no livro de Jeremias. E essas mulheres, ela tinha a função de chorar diante do funeral. Elas eram conhecidas como as profissionais das lágrimas ou as profissionais do choro. Então elas eram pagas pela família para arrancar os próprios cabelos, fazer a maior lamentação diante do velório. E elas choravam mesmo, as lágrimas desciam, elas eram atrizes. Então as famílias costumavam contratar essas pessoas e era o maior chororô, o maior alvoroço, as músicas tristes diante de um velório. Então quando Jesus chega e o texto diz que havia um alvoroço, provavelmente as carpideiras estavam ali chorando de forma muito intensa, os flautistas estavam tocando, os parentes estavam tristes realmente e havia um grande alvoroço. E o Senhor Jesus, meus irmãos, sabe o que ele faz? Ele diz: a menina não está morta, mas ela dorme. O que foi que Jesus quis dizer quando ele disse ela não está morta, mas ela dorme? Alguns vão dizer o seguinte, que quando Jesus disse que ela não estava morta, mas ela estava dormindo, é que Jesus sabia que ela estava no estado de coma. Ainda a morte não havia ceifado a vida dessa jovem. Então aquele funeral, aquele velório, na verdade não deveria acontecer, porque ela ainda estava viva. Então Jesus dá um diagnóstico aqui. Para alguns, Jesus está dando um diagnóstico de que ela não havia morrido, mas ela estava em um estado de coma. Por isso que ele diz que ela estava dormindo. Agora, meus irmãos, se você for ler o relato de Lucas, Lucas vai deixar claro que ela morreu. Então nós não podemos ter dois relatos contraditórios. Um em Mateus, dizendo que ela não morreu, mas está morta, e um em Lucas, dizendo que ela morreu. Logo, meus irmãos, quando Jesus fala aqui que ela não está morta, mas dorme, Jesus está usando aqui um eufemismo. Um eufemismo é uma forma de você tratar algo que é trágico de forma leve. Então, quando Jesus fala sobre a morte, ele usa a palavra dormir, ou a palavra descansar. Quando Lázaro, lá em João capítulo 11, tinha morrido, Jesus falou: ele não está morto, mas ele dorme. Mais uma vez Jesus usa esse eufemismo, porque ele fala da morte como um sono. Será que Jesus cria na doutrina do sono da alma? Não, Jesus não cria em doutrina do sono da alma. Ele não defendia esse tipo de ensinamento, ele nunca ensinou isso. Mas ao falar que quem morreu está dormindo, ele está usando aqui aquilo que nós chamamos de uma linguagem fenomenológica. E nós também usamos essa linguagem na nossa realidade. Por exemplo, nós falamos do nascer do sol, nós falamos do pôr do sol, e nós sabemos que o sol nem nasce e nem se põe. Entretanto, é uma linguagem a partir da perspectiva do observador. Quando eu estou observando o sol nascendo e o sol se pondo, eu posso usar essa linguagem, inclusive cientistas usam essa linguagem. Ao tratar a morte como um sono, Jesus está usando a linguagem fenomenológica. Por quê? Porque uma pessoa que está morta e uma pessoa que está dormindo é muito parecido. Uma pessoa que está morta e uma pessoa que está descansando em seu leito é muito parecido. Então, por isso, Jesus usa aqui a linguagem que nós conhecemos como eufemismo. Portanto, meus irmãos, essa ideia de que Jesus, ao dizer que ela não estava morta, mas estava dormindo, era porque Jesus cria na doutrina do sono da alma, que é uma doutrina, por exemplo, defendida pelas testemunhas de Jeová, onde ela diz que quando o homem morre, a alma, ela dorme de forma inconsciente até o dia da ressurreição.
Tecnicamente falando, esse tipo de ensino é chamado de psicopaniquismo. É a doutrina do sono da alma. Quando o homem morre, a alma ela cochila até o dia da ressurreição, e ela não sabe o que está acontecendo, o que está se sucedendo, porque ela está dormindo inconsciente. Então, nós já entendemos aqui que quando Jesus usa esse tipo de linguagem aqui, ele não está querendo defender a doutrina do sono da alma, mas ele está usando aqui o eufemismo, que é uma figura de linguagem. E a Bíblia vai dizer no verso 24, que quando Jesus falou que ela não estava morta, mas estava dormindo, eles começaram a rir de Jesus. A ideia de rir aqui é a ideia de zombar de Jesus. O choro ali se transformou em zombaria dentro do velório. Por que eles riram de Jesus? Porque a jovem estava morta. E Jesus, quando diz ela não está morta, mas dorme, eles começaram a rir de Jesus. Dr. John MacArthur vai dizer o seguinte, que quando Jesus diz que ela não morreu, mas estava dormindo, era porque Jesus já estava prevendo que ele iria acordá-la pela ressurreição. Mas olha o que a Bíblia também vai dizer, aí no verso de número 24. Retirai-vos, porque não está morta, mas dorme. Riam-se dele, mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Irmãos, os relatos paralelos de Marcos e de Lucas vai trazer detalhes que Mateus não traz. Mateus é sucinto. E eles vão dizer que Jesus afasta a multidão e leva consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Por que Jesus leva os 3 discípulos e não permite ninguém mais entrar? Porque Jesus queria que houvesse testemunhas oculares do milagre que ele iria realizar, mostrando o seu poder e sua autoridade sobre a morte. Porque ele sabia o quão é importante os discípulos serem testemunhas desse evento. E nós temos aqui, irmãos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, o registro da ressurreição dessa jovem, porque os discípulos de Jesus tiveram acesso ao milagre. Eles viram o milagre, eles contemplaram o milagre, eles viram Jesus trazer essa jovem de 12 anos de idade novamente à vida. Então Jesus pega ela pela mão e ela se levanta. A ideia de se levantar aqui é de ressuscitar de entre os mortos. Jesus está mostrando e revelando o seu poder sobre a morte. E as escrituras vão dizer ainda no verso 26: e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Irmão, se tinha uma coisa que Jesus sempre pedia para as pessoas a quem ele curava, era que isso não fosse divulgado. Jesus não queria que as pessoas o tratassem como um curandeiro. Jesus não queria chamar a atenção para o milagre. Então Jesus sempre cura as pessoas e diz: olha, não conta para ninguém. Mas quanto mais Jesus dizia não conta para ninguém, mas o povo contava. Isso é natural. Quando nós recebemos alguma bênção ou algum milagre significativo, a gente quer contar para todo mundo, a gente quer contar para todas as pessoas. Só que Jesus disse: não façam isso. E diz que a fama de Jesus correu por toda aquela região. Ou seja, provavelmente esse chefe da sinagoga, os familiares dessa jovem, divulgaram o feito extraordinário que Jesus realizara aqui, ao trazer novamente dos mortos essa menina. Meus irmãos, todas as ressurreições que Jesus realizou, seja a ressurreição de Lázaro, seja a ressurreição dessa jovem, seja a ressurreição daquele jovem filho de uma viúva, todas essas ressurreições, elas apontam para a ressurreição do dia final. Todas essas ressurreições, elas são um prenúncio daquilo que vai acontecer no dia final, quando Cristo voltar e trazer da morte novamente os mortos, como diz Paulo na epístola aos Tessalonicenses, que quando ele voltar, juntamente com os seus santos, ele ressuscitará os mortos. Irmãos, a ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica, é uma doutrina ortodoxa. O credo apostólico diz: creio na ressurreição da carne. A ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica tão fundamental que, se uma igreja não acredita na ressurreição dos mortos ou na ressurreição final dos mortos, essa igreja não pode ser chamada de igreja. Então o poder de Jesus aqui é demonstrado, revelado e manifestado sobre os grilhões da morte. Meus irmãos, algumas considerações para a gente pensar sobre elas. Primeiro, a ressurreição dos mortos, ela é uma crença basilar no cristianismo.
Todo aquele que verdadeiramente é cristão, ele vai crer na ressurreição dos mortos. A Bíblia é muito clara no livro de Apocalipse, nas epístolas de Paulo, de que um dia os mortos que dormem no pó ressuscitarão. Meus irmãos, nós não somos gnósticos. Os gnósticos ensinam que quando uma pessoa morre, essa pessoa passa por um processo de libertação. A alma sai do seu corpo e ela agora entra em um estado de perfeição. Os gnósticos não admitem a ressurreição dos mortos, porque eles acreditam que tudo que é tangível e material é mal. Por isso, a ressurreição seria um retrocesso. A alma que foi liberta do cárcere, que é o corpo, ao voltar para o corpo na ressurreição, isso seria um retrocesso. Então, para os gnósticos, o que eles mais ansiavam era pela morte, porque era na morte que a alma era liberta desse cárcere. Irmãos, nós não somos gnósticos, nós não acreditamos que a ressurreição é um retrocesso. Deus não fez o homem para ser um corpo sem alma, ou uma alma sem o corpo. Deus criou o homem como um todo. É por isso que a morte é uma rachadura, é uma separação. A ressurreição é o homem voltando a ser o que ele foi, ou voltando a ser o que ele era. Nós também não somos materialistas. Os materialistas ensinam que morreu, acabou tudo. O homem não passa de um conglomerado de células, de compostos químicos e biológicos, e quando o homem morre, acaba, sua vida entra em extinção. Isso é um materialismo. O cristianismo, ele não abraça nem o materialismo e nem o gnosticismo. Para nós, a ressurreição da carne é uma verdade bíblica. Entretanto, para nós, a morte não põe fim à existência do homem. Essas são verdades basilares da fé cristã. Os materialistas negam, por exemplo, o estado intermediário, porque eles não acreditam que a alma subsiste à morte do corpo. Para eles morreu, acaba tudo. Os gnósticos negam a ressurreição dos mortos, porque para eles as almas não voltam para o corpo. O cristianismo nunca defendeu isso. O cristianismo sempre defendeu o estado intermediário e a ressurreição final. Meus irmãos, quando Lucas vai narrar a ressurreição dessa jovem, ele vai dizer que o espírito dela volta, e ele usa a palavra aqui, voltar, a palavra epistrefo, que significa voltar para o lugar de origem. Se o espírito volta, é porque agora ele está em outro lugar. Então, quando Jesus toca naquela menina, o espírito retorna para ela. E o espírito aqui não é somente a força vital que dá vida, mas é o ente material do ser humano. Então, quando Cristo Jesus aqui toca naquela jovem, ela volta novamente à vida. É como se a ideia de o espírito voltar é que ele retorna de um lugar agora onde ele está. E essa jovem recebe a vida. Meus irmãos, outra coisa que nós aprendemos aqui dentro desse verso bíblico é que Cristo, ele tem o poder para ressuscitar os mortos. E os mortos em todos os sentidos que você possa imaginar. Me deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não somente tem poder para trazer a vida a alguém que morreu, mas Jesus também tem poder para dar vida espiritual ao homem que está morto. A Bíblia, quando vai descrever a condição do homem sem Cristo, a Bíblia vai usar essa linguagem, morte. Porque o homem sem Cristo, ele está morto. Porque ele está destituído da glória de Deus, ele está separado de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte em todos os sentidos que você possa imaginar: física, espiritual e eterna. Essas são as consequências que o pecado traz para o homem. Antes da sua conversão, antes de você chegar a Cristo, você estava morto, você era um cadáver ambulante. Nós éramos cadáveres ambulantes. O que é que um morto pode fazer por si mesmo? Absolutamente nada. Um morto não pode gerar vida para si mesmo. Um morto não pode fazer nada por si mesmo, a não ser apodrecer dentro de um caixão. Ele precisa receber vida de fora. Ele precisa receber vida de alguém que está fora dele. E quando o homem passa pelo processo da conversão, é Cristo Jesus dando vida a esse homem. É por isso que Efésios 2:1 vai dizer: vocês estavam mortos, mas ele vos deu vida. E o que é a vida espiritual? É o homem novamente voltar a ter a comunhão com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Se tem alguém nessa noite de hoje aqui
que não reconhece Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, como a sua única esperança na vida ou na morte, você ainda se encontra em estado de morte espiritual. Ainda que você caminhe, ainda que você se alimente, ainda que você coma, você está espiritualmente morto. Você não pode dar nenhum passo diante da presença de Deus por sua livre iniciativa. Deus tem que agir no coração, Deus tem que transformar esse homem para que verdadeiramente ele creia. Se Deus não agir nesse coração com sua graça poderosa, esse homem vai se encontrar ainda no estado de morte espiritual. Irmãos, nós nunca vamos ter a dimensão do tamanho da vida que Deus nos deu, se nós não tivermos a dimensão de qual estado Ele nos tirou. O salário do pecado é a morte. Vocês estavam mortos e Ele vos deu vida. Irmãos, só um toque de Jesus Cristo pode dar vida verdadeira ao ser humano. Só Jesus pode verdadeiramente dar vida ao ser humano. Irmãos, a conversão é uma coisa que você não pode manipular. Se tem uma coisa que você não pode manipular, é a conversão de um pecador. Ela não pode ser manipulada pelos pregadores. Não é a minha eloquência, não é a minha capacidade, não é um teclado no fundo solando para você chorar aí. Não é manipulação de pregadores que pode converter um homem. Não é o homem por sua livre iniciativa que pode se autoconverter. É Deus que tem que agir no coração dele. Se Deus não agir no coração do pecador, ele nunca vai se voltar para ele. Essas são verdades bíblicas, irmãos, claras nas Sagradas Escrituras. E outra conclusão que eu poderia pensar com você também nessa noite é que você deveria tomar muito cuidado, pois a morte pode chegar para você mais cedo do que você imagina. Será que aquele pai não pensou que aquela jovem teria um futuro promissor? Que ela não iria passar pela experiência da morte? Ela tinha 12 anos de idade, estava saindo da infância, praticamente há pouco tempo, e com 12 anos de idade, ela morre. Irmãos, nós não temos controle sobre a nossa vida, nós não temos controle sobre a morte, nós não temos controle sobre a nossa existência. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo, mais uma vez digo para você, como se nunca fôssemos morrer. Todos nós aqui achamos que vamos ficar velhinhos e vamos morrer murchando, mas isso pode não ser verdade. Você pode morrer ainda jovem, você pode morrer com seus 40 anos, você pode morrer com seus 50 anos. Tem pessoas aqui no nosso meio que tem mais passado do que futuro. Tem pessoas que, se olhar para a vida, sabe que já viveu muitos anos e que talvez alguns poucos anos ainda espera ela nesse mundo. Eu queria que você refletisse sobre isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem muitas pessoas que são presunçosas. Ah, pastor, eu ainda sou uma pessoa muito nova, eu tenho tantos planos na minha vida, tantos projetos pessoais, eu vou deixar para pensar em servir a Cristo depois. As pessoas cometem um pecado movido por um orgulho tão grande, meus irmãos. Primeiro, isso é uma presunção diabólica. Você não tem controle sobre sua vida. Segundo essa sua ideia, eu sirvo a Jesus depois, é como se converter tivesse no seu poder, mas não está no seu poder. Você pode fazer planos, não há pecado nisso, pode ter seus projetos pessoais, não há pecado nenhum nisso. Todavia, tome muito cuidado, porque você não sabe o dia de amanhã. E eu não estou aqui para atacar terror em você, para você sair daqui assustado ou assustada, mas eu queria despertar seu coração para a realidade da morte. Talvez você ache que vai morrer velhinho, você não sabe disso. Essa menina aqui provavelmente também achava que morreria velhinha, mas ela morreu com 12 anos de idade, na flor da idade, sem ter casamento e sem ter filhos. Irmão, Jesus fez um grande milagre na vida dessa jovem, é verdade. Mas quantas crianças na época de Jesus morreram na idade dessa jovem e Jesus não foi lá ressuscitar? Irmãos, às vezes eu fico pensando que quando Jesus traz um morto à vida, Jesus ele abre uma enorme exceção a uma grande regra.
Qual é a exceção? Vamos supor que essa jovem aqui, ela fosse uma ímpia. A Bíblia não descreve que ela é uma ímpia, mas vamos supor que ela seja uma ímpia e ela morreu. Se ela é uma ímpia e ela morreu, ela foi para o inferno. E se Jesus ressuscitou ela, o que aconteceu? Ela teve uma segunda chance. Ou não foi? Ela teve uma segunda chance. Mas vamos supor que ela morreu e ela foi para a presença de Deus. Jesus ressuscita ela. Jesus tirou ela de no lugar melhor para torná-la um local pior, que foi voltar a esse mundo, para trazer alegria à sua família. Isso é verdade. Quando a Bíblia diz que quando o homem morre segue-se o juízo, nós temos nas Escrituras pequenas exceções de pessoas que morreram e ressuscitaram. E essas pessoas que ressuscitaram, elas tiveram uma segunda chance. Eu um dia vi um pastor arminiano olhando para essa passagem aqui e disse assim: Jesus, ele não fez um bom serviço ao ressuscitar essa mulher, essa jovem, porque ela era salva, estava na presença de Deus. Aí Jesus traz ela à vida, dando a ela o risco de se perder. Era para ter deixado ela salva diante de Deus, porque ao trazer novamente a vida, ela podia correr o risco de cair e se perder. Ah, meus irmãos, eu queria nesta noite de hoje despertar seu coração e sua mente sobre a sua vida. Como é que você tem vivido a sua vida curta nesse mundo? Como é que você tem vivido essa vida que é tão efêmera? Às vezes você está construindo grandes impérios nesse mundo como se nunca fosse morrer. Nós não somos, irmãos, nós não estamos no controle da nossa vida. Quantos amigos seus, parentes ou pessoas que você conhece fizeram tantos planos, tantos projetos e de repente morreram, partiram e pereceram? Isso deve ser um alerta para nós, porque aqui nós temos a morte não de um idoso, mas de uma jovem. Com isso eu não estou dizendo que a gente tem que ficar em casa deitado em nossa cama ou sentado em uma cadeira com os dentes escancarados esperando a morte chegar. Nós não temos que fazer isso. Nós podemos fazer planos, podemos fazer projetos, mas nós devemos tomar cuidado para não nos enraizarmos de tal forma nesse mundo que a gente tira os nossos olhos da eternidade. Irmãos, a nossa vida nesse mundo comparada à eternidade é muito curta, e às vezes nós estamos sacrificando uma eternidade inteira por um momento dessa vida. Não espere que Jesus vai dar uma segunda chance para você se você morrer. Esse é o momento de você olhar para o seu coração e dizer: Senhor Jesus, me toca, me dá vida e me transforma verdadeiramente. Se Jesus lhe tocar nessa noite de hoje, pode ter certeza de uma coisa: a vida há de alcançar o seu coração. Eu queria nesse momento orar, queria colocar os nossos corações diante da presença de Deus, diante da presença do Senhor. Feche os seus olhos, por favor, nessa noite de hoje. Vamos à presença de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai onipotente, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença e pensando um pouco, ó Deus, na experiência da morte dessa jovem. Ó Deus, nossa vida, nossa existência nesse mundo, ela é tão curta. Estamos, ó Deus, com os olhos no futuro, mas nem sabemos se esse futuro vai chegar. Nós temos tantos projetos e planos pessoais, mas não temos a certeza, ó Deus, que vamos executá-los. Muitos aqui, ó Deus, nessa noite de hoje, talvez tenham mais passado, ó Deus, do que futuro. Entretanto, ó Deus, nós temos uma grande esperança de que a morte não é o fim. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu Filho Jesus tem poder e autoridade sobre a morte, e que Ele é poderoso, Pai, sobre os grilhões da morte. Aqueles, ó Deus, que partiram no Senhor, aguardam o dia em que ressuscitarão de entre os mortos. E a nossa esperança, ó Deus, como Teu povo, é da ressurreição final.
É do dia, ó Deus, em que os nossos corpos serão revestidos de incorruptibilidade. É a esperança, ó Deus, de que os nossos corpos serão revestidos de imortalidade. E como Ele é, nós seremos, ó Deus. Aqueles que partiram no Senhor, ó Deus, nutrem uma gloriosa e poderosa esperança. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor um dia manifestou uma ressurreição na nossa vida, quando nos tirou da morte para a vida, no dia em que o Senhor nos converteu e nos regenerou. E um dia, Deus, também, quando partirmos desse mundo, quando levantarmos nossa tenda, quando desarmarmos a nossa barraca, quando deixarmos esse tabernáculo, sabemos que um dia, Senhor, Tu nos trarás novamente a vida, Pai, porque o Senhor tem poder e autoridade sobre a morte. Tu és o Senhor, Pai, e a morte, ó Deus eterno, ela foi subjugada pelo Senhor. Eu oro, ó Deus, por pessoas aqui neste momento, que têm, ó Deus, sido movidos pela presunção, e que pensam, ó Deus eterno, em renunciar à sua vida de pecado, sua vida de miséria, só daqui a alguns anos. Ó Deus, mostra para essas pessoas que elas não têm controle sobre as suas vidas, e que se elas perecerem, Senhor, não há esperança, ó Deus, para elas, de que elas voltarão, ó Deus, novamente à vida para terem uma segunda chance. Pois a Tua palavra é clara, ó Deus, quando diz que quando o homem morre, segue-se o juízo. Eu oro, ó Deus, nesse momento, eu oro nessa hora, Pai, pelos nossos corações e pelas nossas mentes, que possamos descansar os nossos corações no Senhor, a despeito, ó Deus, das incertezas que nós temos, a despeito das questões que nós carregamos. Nós temos uma grande esperança, Senhor, que a morte não pode vencer o Teu povo, Pai, pois na cruz do Calvário o Senhor conquistou a vitória sobre os grilhões da morte. Obrigado, ó Deus, por esse momento. Obrigado por essa oportunidade, em nome do Teu Filho. Amém. Glória a Deus.